Bem, galera, bem-vindos à terceira e última hora do encontro celebrativo, né, local da exploração Alpha Token 2C. Quem agora faz o host é o Danilo junto com a Vânia. Eles vão compartilhar suas experiências, suas perspectivas, pontos de vista com relação a essa exploração, né? E a gente vai ter uma brincadeirinha no final. Fica à vontade, Danilo e Vânia. Fala, pessoal. Boa noite. A gente está numa outra gravação, é isso? Isso, ele começou a gravar de novo agora. Começou Entendi. a gravar. Tá. Bom, eu definitivamente tenho algumas coisas para compartilhar a respeito do que tem sido isso para mim. Sensações que eu nem tive muito tempo de pensar sobre elas, mas estão relacionadas ao, ao quanto eu tenho me engajado, né, com esse token, de forma geral. O meu engajamento ele tem sido muito ainda, eu diria que não expansivo, né, porque eu realmente não tenho falado muito, eu não tenho feito muita evangelização, né, vamos dizer assim, do que é o token EDC, né? Bater na porta assim, olá, você tem 5 minutos para ouvir a palavra do token EDC? Esse tipo de coisa eu não tenho feito. E eu acho que é um consenso, assim, né? Brincadeiras à parte, mas é um consenso de que expandir esse campo é necessário para o bom funcionamento do que a gente está se propondo a criar. E eu sinto, assim, de maneira geral, eu sinto que há alguma coisa que me... Não sei se me impede, mas me causa um bloqueio, assim, para conversar sobre essa exploração, né? Com interessadas, pessoas que até entenderiam, assim, né? E sempre que eu sinto esse bloqueio, eu me pergunto, né? O que é esse bloqueio? De onde que ele vem? Por que ele está aí? E eu acho que parte disso tem a ver com um pouco de indisposição da minha parte de penetrar assuntos mais densos, assim, né, que estão relacionados com essa exploração, quando você vai falar dela para outras pessoas. Porque, assim, é uma coisa você chegar lá e falar, tem essa moeda que faz isso, aquilo e aquilo, né? Uma outra coisa é você realmente contextualizar essa moeda, o token A2C, no contexto maior, que é o contexto de ressignificação de valor, o contexto de criar novas percepções, né? Percepções que estão relacionadas ao comum, feito ao comum como riqueza. E eu tenho percebido que eu não tenho estado muito disposto para entrar nesse tipo de conversa. E eu já não sei dizer um pouco muito das causas disso, né? Mas eu tenho sentido essa indisposição, assim, né? Que é algo, por exemplo, que eu acho que outras pessoas não têm. Na verdade, outras pessoas têm muita disposição para entrar nesse tipo de conversa, né? Mas eu tenho me sentido assim, não querendo, de repente, entrar em papos que vão demandar realmente uma energia que para mim é uma energia vital e que ela, ela eu tenho um certo zelo por ela, assim, né, nesse sentido. E aí, claro, eu vejo isso se conectando com outras coisas mais pessoais, né, do momento em que eu estou vivendo, que tem a ver mesmo com um certo cuidado com a minha exposição a certos ambientes, um certo cuidado com o quanto eu realmente estou navegando assim, em campos em que a energia ela é mais
ela é mais de questionar o status quo, né? Porque esses são campos que, pelo menos para mim, eles demandam muito, assim, né? E eu tenho estado num momento mais de me proteger um pouco disso. Então, por esse motivo, assim, eu tenho sido bem tímido, né, nessa expansão do campo. Agora, bem recente, bem devagar, que eu estou começando assim a colocar os encontros, né, para pessoas e redes que eu sinto que ressoam com a vibração dessa exploração. E tem sido interessante ver o interesse, né? Porque é uma coisa muito legal e as pessoas, pô, quero saber mais. O próprio Felipe que chegou aqui agora, ele deve ter saído que ele estava uma loucura lá de coisas que ele está fazendo, mas ele se mostrou muito interessado e tal. Ter esse feedback está sendo legal para mim, né? Porque aí me abre os olhos de que realmente para várias pessoas isso já está ressoando. Então eu não vou ter que eu, eu não vou encarar esse campo energético em que eu vou ter que explicar algo, né? Mas é mais assim fazer conexões, que é algo que para mim ocorre de maneira bem tranquila. Mas essa é uma reflexão que eu estou fazendo agora que eu nunca tinha feito nem para mim mesmo, né? Eu nunca tinha apalavreado, nunca tinha colocado em palavras isso. Mas era algo que eu sentia, né? Em vários momentos, assim, em várias situações, eu me via, pô, eu poderia falar para essa pessoa do Tolkien, do que ela está fazendo e tal. Só que eu ficava com esse bloqueio, assim, né? Essa indisposição por imaginar, e às vezes, né, você imagina coisas que nem necessariamente vão acontecer, mas imaginar que isso vai levar para uma conversa que vai ficar um pouco mais densa e eu não querer lidar com essa densidade dessa energia, né? E, enfim, essa é uma percepção aí que eu gostaria de colocar. Mas é isso, para abrir os trabalhos eu vou deixar isso no ar. Também preciso tomar uma água aqui, que minha garganta está bem seca. Eu estava no teatro agora há pouco cantando e gritando. Mas aí eu passo a palavra aí, talvez para a Vânia, né, que está co-hosteando Tá. essa sessão, esse momento aqui. Eu vou começar até... Cheguei um pouco cansada, né? Eu falei que iria conversar e fiquei bastante tempo na rua, cheguei há pouco, né? Mas isso que você estava falando, e isso de eu ter chegado agora, né? E a gente está falando sobre isso, me faz lembrar uma das situações que a gente viveu lá em Bitoca, quando nós fomos para Farinhada com o Nelson. E, assim, a gente passou horas conversando, eu, Nelson, Rodrigo, Vinícius, né, sobre toda essa relação empática que a gente procura estabelecer através do Tolkien. E, assim, já no finalzinho da farinhada, apareceram duas senhorinhas para nos contar a experiência delas, que elas já tinham sobre produzir a farinha. E foi bem interessante que, assim, para falar, o Vinícius pediu 15 minutos para falar sobre isso, e assim, esses 15 minutos viraram no mínimo meia hora. E o Nelson depois comentou com a gente, eu queria ver, Vinícius, como é que você ia falar do Tolkien para elas que nunca ouviram falar sobre criptomoedas, sobre relações empáticas, sobre commons, né? E eu lembro que essa conversa ela partiu assim da experiência que elas tinham, né, sobre o comum, né, que de alguma forma, né, se você não fica fechado na sua bolha e você começa a olhar ao redor, de alguma maneira você acaba desenvolvendo alguma iniciativa ligada a isso. Então, eles começaram a falar sobre as coisas delas e, a partir disso, né, do que elas entendiam do comum, que a conversa foi sendo travada. Né? Não foram 15 minutos, na verdade. Isso realmente precisa assim, de uma energia, né? Porque assim, a gente percebe até nas nossas conversas que assim, os insights que a gente tem, eles ficam assim, as coisas se conectam mais facilmente porque a gente já parte do outro ponto, né? Então acho que
os insights e outras coisas que surjam a partir daí, devido a todas essas conversas que têm sido geradas, elas fluem mais facilmente, né? Realmente, acho que demanda bastante dessa energia que você está falando, Danilo. Mas, assim, eu coloquei para mim, né? Se é uma coisa que eu quero tanto materializar, né? Eu converso com o Vinícius, que eu já sinto no corpo, eu já corporifiquei isso, né? Então, a gente tem várias coisas envolvidas, né? Tem, assim, o que a gente está fazendo agora, que ainda é uma coisa molecular, e tem uma coisa, assim, quem assim, compreendeu a proposta do Tolkien, né? E acha do caramba isso, a gente quer exponencializar isso. Até quando você e Samara estiveram aqui, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Quer ficar para cá? Não, não. Uma coisa que eu gostaria de estar falando sobre isso, né? Já falei de outras vezes, mas eu acho importante estar destacando que é essa questão do timing, né? A gente não está falando de uma relação de consumo tradicional, onde as pessoas vão estar querendo uma coisa, vão em, sei lá, em 1 minuto, ou tá pedindo, como a gente faz muito hoje em dia, né? Vai no aplicativo para pedir alguma coisa e tem aquilo, não precisa cozinhar, né? Não precisa nem sair, né? Para você ter acesso a alguma coisa. Mas aí a gente está falando de consumo, né? No Tolkien a gente está falando de um outro timing, né? A relação de consumo. Prosumo. Está falando de uma relação... E não é nem só de prosumo, é mais ainda do que prosumo, né? A gente está falando de acesso, né? E de acesso e do commons, né? Onde as pessoas elas fazem essa rede para poderem estar acessando. É um valor muito maior, seja de produto, de serviço. A gente está falando de uma rede de colaboração, né? Então, assim, esse valor, né? Ele tem muita coisa envolvida, né? Então assim, tem várias assim, coisas que a gente pode estar observando até nesse momento particular do Tolkien. Tem acontecido muitas ações ligadas a hortas, né? Também através da cesta de produtos orgânicos de alimentos. Então, assim, isso nos faz pensar de novo sobre o tempo, né? Que o tempo, a gente tem esse tempo, a gente quer em rede viver esse tempo kairos, né? Que é o tempo relativo, mas a gente sabe também que tem um tempo cronológico. Eu tenho conversado muito sobre isso com o Vinícius, né? E no tempo cronológico, as coisas acontecem dentro de um determinado tempo. Então, a gente quer leveza do kairos, porque a gente não quer reproduzir também o que a gente não quer reproduzir, né? O que já está estabelecido numa linha hierárquica ou nas empresas. A gente não quer essa dureza, né? Mas, ao mesmo tempo, as coisas precisam acontecer com uma leveza, mas, ao mesmo tempo, elas não podem ficar assim, soltas, sem as conexões necessárias. A gente precisa sustentar o campo, né? Então, assim, essa é uma reflexão que eu tenho feito bastante e conversado com o Vinícius, né? Isso esqueceu? Falando também de outra forma sobre o tempo, né? Eu estava ontem, foi ontem, hoje é terça, foi domingo, estou até meio perdida nesse tempo, né? Eu estava descendo no domingo de Teresópolis, que eu fui ter estive lá com meu filho, envolvida com as coisas dele lá da faculdade. E assim, a André tinha uma mensagem, eu tinha visto até que ela tinha mandado uma mensagem para mim, só que na correria eu não tinha parado para responder, o Vinícius que acabou respondendo para ela. E quando eu vi a mensagem, ela já estava vindo para cá, eu ainda estava descendo da serra,
E as coisas, assim, eu tive que parar, assim, separar no meio do meu tempo privado um tempo para a rede, né? E aí a gente acabou conseguindo combinar, né, com a Andréia, conseguimos combinar também com o Danilo, com a Samara. No dia seguinte, recebemos também aqui o Marquinho, o Amendoeira. Então, assim, se a gente não fizer assim, a gente não faz, né? Então, assim, no meio... Porque, assim, o tempo da gente está sempre corrido mesmo, né? E assim, eu tenho conseguido, de alguma forma, não sei se a palavra seria essa, se a melhor palavra seria essa, mas assim, eu observo que em rede a gente está sempre envolvido com muita coisa, né? Inclusive, a gente chegou até a falar um pouco sobre isso, né? A gente tem essa iniciativa do Tolkien, né? Está envolvido também com outras iniciativas como da Gabi, no Planta na Rua, tem, né, o Danilo do Energia, que também está aqui com a gente, a Jananda também, né, tem a iniciativa dela ligada ao TMI, né, que ela apoia também, né, e assim, a gente, no meio disso tudo, dentro da iniciativa de cada um, né, a gente precisa, enquanto pessoa, e pessoa também é rede, né, a gente precisa estar sempre sustentando o campo, né, para que assim, as pessoas continuem com as suas iniciativas e, ao mesmo tempo, essas iniciativas continuem se entrecruzando para cada um tá se fortalecendo dentro da rede, né? Então, assim, seriam essas, né, as minhas reflexões, né, dentro desse momento do Tolkien. Só um adendo aqui que eu notei, a gente está falando de tempo. Eu acho que tem alguma coisa aí na Vila 25, aí, não sei se é um relógio, se é um ventilador que está fazendo um tic-tac. E ele está sincronizado com esse reloginho aqui atrás de mim, quer ver? Mas pode ligar aí, que eu vou refrescar. Opa! Eu tinha reparado a mesma coisa, eu fiquei pensando, de onde é? Será que... Sensacional! Esse pessoal dessa dimensão caras lógica é foda. Eu não ouvi nada, porque eu estava ouvindo a rádio. Você estava no outro tempo, né? Eu tinha som de fundo. Aqui, só voltar numa coisa que o Danilo falou aí, eu não tenho essa dificuldade, não. Apesar de eu não ter... eu não tenho esse... eu tenho divulgado bastante, falado com muita gente, explicado, apesar de não ter vindo ninguém que eu chamei veio. Mas eu tenho mais dificuldade de reconhecer. Eu saio na rua procurando e não encontro nada. E tem hora que dá uma tristeza. Eu não encontrei ninguém na cidade para eu falar assim, esse aqui eu vou reconhecer. Aqui tem 1000 pessoas que moram aqui. Mentira que você outro dia filmou uma menina... Não, aqui não é aqui. Aquilo eu achei na internet. Porque aqui, real, não achei, não. E aí, os que eu acho, aí depois eu fico olhando, tal, pesquiso, e não é o que parece. Tem uns que não é o que parece. Outro dia, quase que eu embarquei num, depois eu fui ver, o cara só está querendo vida eterna. Aí eu não sei se é ou não é. Aí eu fiquei na dúvida. O que ele faz é religioso, não é... Entendeu? Não tem o desprendimento que eu esperava. O que ele faz? Ele faz para ter um ingresso para o céu. Mas o que ele faz? Chama congresso, é uma coisa ligada. Depois eu fui descobrir que é ligado à Sociedade de São Vicente de Paulo. Não é uma ação individual. Ele está sendo um instrumento de uma ação de uma entidade. Aí eu larguei para lá, deixei para... Não vou perder tempo com ele, não. Vou procurar outro. Mas não é fácil de achar, não. Acho que esse é
mais difícil. É achar Também. uma ação que você fala assim, esse vale a pena. Também. Mas, gente, não é aquele caso de quando, tipo assim, você nunca reparou na sua vida xixi de cachorro em poste. Aí você começa a reparar que num poste determinado xixi de cachorro. Daqui a pouco você está vendo xixi de cachorro tudo quanto é poste que você está passando. Eu não estou tendo essa sensação aqui, não. Tipo, Mas também, Nelson, você, assim, eu acho que as diferentes micro-realidades dos mundos sociais que cada um habita, né, e transita, fazem a diferença. Você concorda? Quer dizer, eu transitando aqui pelo Rio, a Vânia, é uma coisa, você transitando por Conceição de Bitpock é outra. São situações muito diferentes. A Jananda transitando por Toronto é outra também, quer dizer. Eu acho que essas diferentes micro-realidades de cada mundo social que nós estamos habitando e transitando faz parte da exploração, né? A gente também poder gerar, a gente poder, nesses encontros que a gente faz semanais, a gente poder falar um pouco da experiência. Você acabou de falar que até agora você não cruzou com ninguém, ouviu muito pouca gente, ou quase ninguém, né, Nelson? Mas ninguém é um exagero, mas assim, nada que me despertasse, sabe? Pô, isso é sensacional. Aí entra um outro aspecto, né? Um aspecto do preciosismo. Será que existe um preciosismo da sua parte? Não sei. Eu estou falando o seguinte. Porque assim, lá na planilha, por exemplo, tem pessoas que reconheceram emitir a 2C simplesmente porque uma pessoa está fazendo companhia para ela ou porque fez uma comida gostosa no final de tarde, entendeu? Até que ponto isso é para usufruto comum, correto? Assim, nesse conceito mais genérico e amplo, né? Quer dizer, então, até mesmo esses questionamentos, eu acho que faz parte da exploração. Vocês concordam? E é pessoal, né? Acho que é subjetivo, é pessoal. A gente não vai ter essa uniformidade igual liquida títulos de capitalização. Não é assim. Não, eu sei, mas a gente vai ter padrões, né? Padrões de usufruto comum. Mas não vai ser tão rígido. Eu não acredito que a gente vai chegar a uma rigidez. Às vezes, uma coisa que eu reconheço, você não reconhece e nenhum dos dois está errado. Né? Acho que sempre vai ter essa flexibilidade, é o que eu imagino. Nós não vamos ter uma inteligência artificial decidindo o que é e o que não é usufruto comum. A gente vai ter aí a pessoa vai perceber se ela estiver fora da curva. Ou não vai perceber. Eu lembro que você falou, por exemplo, isso já gerou assim, uma dúvida em mim, que você falou, por exemplo, que a situação em que, digamos, um pai, né, ele esteja envolvido com alguma coisa relacionada aos filhos dele, né, na verdade, aquilo ali é uma coletividade, né, mas ele não está ali exatamente preocupado com o filho dos outros, ele está ali para resolver a situação do filho dele. Na verdade, é uma situação mais privada. Eu mesma fui uma situação que eu fiquei assim, meio que... Eu até entendo, mas seria um tipo de situação que poderia estar gerando alguma dubiedade, né? Mas eu acho que a gente não precisa ficar preocupado com isso. Da mesma forma que eu sou mais exigente, eu não cobro isso das outras pessoas. Se você percebe uma coisa e quer reconhecer, lindo, mesmo que eu não reconheça. Né? Acho que não tem gente que está procurando errado. Mas isso que você acabou de falar, Leôncio, faz parte da cultura dessa exploração desde o princípio, entendeu? Apenas eu estou jogando aqui para nós refletirmos um pouco. Eu acho que sim, eu acho que é até legal essa reflexão, né? Sobre o que é comum ou sobre o que não é, eu acho que ele faz parte. Faz parte dele. Eu estou aprendendo. Estamos todos. Não, mas eu estou aprendendo mais. Eu cheguei a menos tempo. Eu tenho que aprender rápido para dar conta de acompanhar. E quando vem aquele monte de áreas, como eu disse, a caralhada de postagem, e eu estou entendendo uma, e já vieram mais 3. Aí eu não consegui entender uma. Aí eu já tenho mais 2 ou 3 para ler. Cara, é ótimo.
Vini, quer partir para as paletas? Então, galera, uma perguntinha antes da gente partir para a paleta de sensações. Algumas questões assim que eu acho importante colocar, assim, se ficar registrado, né? São 7 meses, né, que nós estamos na fase alfa da exploração do token A2C. Nós já temos algum grau de complexidade aí, já temos uma interseção de mundos sociais bastante interessante. Já temos uma facilidade, né? Já temos uma forma de os tipos de acessos que estão rolando são bem interessantes, né? Mas temos como pano de fundo, né, gerar essa microeconomia, né, regenerativista local, quer dizer, cujo driver, né, dessa microeconomia é valorar, reconhecer e valorar a cultura do usufruto comum como riqueza, né? Até onde eu sei, o Danilo pode me ajudar nisso, a Janana também, eu não conheço nada parecido com isso por aí, assim, dessa forma, né? A gente está fazendo alguma coisa onde são as ações que as pessoas fazem para o usufruto comum no dia a dia que representam o PIB, né? A riqueza, né? A riqueza que está sendo reconhecida e valorada. Aí eu pergunto, do que a gente já mapeou até aqui, né? Das três dinâmicas que fazem parte da exploração de forma proativa, a expansão, né? Verificar na rua, no dia a dia, nas mídias sociais, quem está praticando a cultura do usufruto comum. A segunda, fazer da liquidação uma exploração em si, né? E a terceira, tecer por entre a gente, né? Por entre nós, o nó e nós, uma logística empática de acesso, né? Para facilitar a liquidação. O que vocês acham, na opinião de vocês, o que devemos reforçar daqui para frente? Quer dizer, o que vocês acham que deve ser reforçado daqui para frente? Essa que é a pergunta que eu faço antes de a gente partir para a paleta de sensações. Assim, entre as coisas que foram colocadas aqui, eu achei bem legal essa ideia da Jananda de colocar numa das primeiras, não sei se folhas, não sei como é que seria isso, uma das primeiras mensagens da planilha. No dashboard. No dashboard, as últimas ações que foram feitas para saber que tipo de ação foi reconhecida, quantos tokens, porque isso, nesse dashboard, ele justamente vai nesse panoramão, tá certo isso? Esse panoramão do que está acontecendo. E aí, dentro desse raciocínio, eu acho bem legal, né? Porque assim como em algum campo desse dashboard vai ter, digamos que a pessoa coloque aberto e alguém proponha coisas para liquidar, a gente pode também estar assim, conversando com as pessoas dentro da expansão, coisas que poderiam estar sendo oferecidas, né? Não sei se vou conseguir colocar em palavras, mas eu acho bem interessante assim que coisas sejam assim, para as ações que estão sendo feitas, assim, diante do token, nesse momento de expansão, o que as pessoas estão fazendo, né, e que poderia estar entrando nesse ponto de estar linkado com a plataforma, entendeu? Não sei se estou conseguindo passar que minha mente agora está... eu vou pular essa parte, então. Vocês conseguiram captar, galera? Vou pular essa parte, deixa. Não, mas deixa eu só entender. É porque eu tô ainda em brainstorm. Deixa. Você queria dar visibilidade para alguma coisa, é isso? Não, assim, porque veja bem, dentro da planilha, vamos lá, dentro da planilha tem um ponto em que assim, as pessoas vão estar pareando, né? Isso. Vão estar pareando, alguma coisa vai ser oferecida para alguém que foi reconhecida, não é? Agora, sim, eu posso falar com uma pessoa de maneira semelhante, por exemplo, como foi com o Rodrigo, né? Com algum ponto, né? O Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo Nelson, que também está ligado, né? Eles são o produtor dessas cestas orgânicas. Quando ele ofereceu, na verdade, ele não ofereceu para, assim, até ter alguma coisa, digamos, para os experimentos. Mas quando ele fez esse gesto, né, de oferecer alguma coisa, na verdade, ele fez um movimento de expansão que ele pode estar ligando a vários pontos, a qualquer ponto, tá
dentro desse ambiente ligado ao Commons. Sim. Eu acho que isso pode gerar expansão, por exemplo, igual já está sendo feito com o Dalmo, da Drunk, né? O Dalmo da Drunk, a partir do momento que ele é produtor, porque ele tem um serviço, ele pode estar... tem alguns pontos que, se nós fizermos conexão, ele pode estar expandindo de uma maneira maior, Sim, de uma maneira maior dentro desse ambiente do Commons. Tem né? pontos que potencialmente podem fazer essa expansão. Tem uma expansão maior. Né? Eu entendi. Em vez de ser direcionado diretamente para um ponto, esse ponto... no caso, o Dalmo tem um bar, galera. Ele tem um potencial de cerveja artesanal. De repente, esses produtos orgânicos, uma parte deles fica também lá num dos bares ou nos bares dele. Ou mesmo o próprio Dalmo. E um ponto para as pessoas poderem acessar e pegar também. Ou mesmo o Dalmo, assim, ele é um produtor de cervejas artesanais, né? Eu acho que bar, no caso, não vai ser o melhor ponto para ele, não sei, estar oferecendo as cervejas em si, mas ele mesmo pode também estar oferecendo parte dos produtos dele, porque, claro, né? Ele, no caso, ele produz e ele precisa fazer uma produção sustentável como empresa, né? Mas ele pode, por exemplo, destinar uma parte que seja, sei lá, 0,0, né? Para a rede para o Commons, entendeu? Sim, ficou mais claro agora, eu espero. Sim, como o Nelson, desculpa, como o Rodrigo Oliveira fez, né? Com a produção dele, que ele pega uma parte que está destinada, né, para ser liquidado nessa exploração do Toca DC. Eu entendi. Acho que é uma ideia muito boa. Vocês entenderam um pouquinho melhor agora, pelo menos? Eu acho que ficou mais claro. Pelo menos o Vinícius entende minhas tempestades aqui. Então, gente, vocês entenderam ou não? Pode falar, não entenderam nada. Deu para entender. É que minha bateria está acabando essa hora e eu ainda não jantei, então tô só absorvendo nesse momento. Vânia, você está falando assim de buscar, não sei se necessariamente de buscar, mas estar consciente de que alguns nós, algumas pessoas, alguns lugares, eles têm esse poder catalisador simplesmente pelo grande fluxo ali que já permeia eles. É mais ou menos isso? Não pode esquecer, ela está dizendo que sim, seria isso sim, Danilo. É que estava mutado. Uhum. É isso mesmo. Só não pode esquecer que esse tipo de exploração que a gente está fazendo, ela é legitimamente peer-to-peer, né? Ela é interativamente P2P, quer dizer. Ela não é uma exploração de sair passando o rodo e cadastrando um monte de gente. Não, eu sei disso. Né? É isso. Eu entendi, eu acho que é uma boa. Até porque eu venho conversando com o Dalmo desse bar Drunk Trunk para fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Eu acho que até por isso você lembrou, né? Sim. Então, eu acho que é alguma coisa que vocês podem colocar aí no horizonte, né? De ter esses pontos que tem sempre pessoas e é um ponto para interagir, conversar, né? Falar sobre a exploração. Eu acho que é uma coisa válida, não sei. Eu sinto, pelo menos, como uma coisa válida. Desde que, obviamente, haja uma afinidade, né? E se entenda, né, a proposta de valor do que está se explorando, né? Do que nós estamos fazendo, né? Da dinâmica que a gente está fazendo com o Toca DC. Galera, então, só para finalizar aqui esses últimos 20 minutos, né? É o seguinte, a gente está aqui, eu queria nessa paleta de sensações pegar a sensação de vocês, tá? O que para vocês, nessa exploração até agora, é zen, né? É literalmente zen. E aí eu vou escrevendo aqui na medida que vocês vão dando as suas impressões. Zen, o que você quer dizer com zen? O que é zen para você, Janara? É uma filosofia? Eu ia pensar a mesma coisa. Uma filosofia. Pode ser o zen é um estado de espírito, né? Meditativo. Do zen, eu lembro uma coisa muito fofinha, né? Tem assim, sentado quieto, fazendo nada, a primavera vem e a grama cresce sozinha, né?
é a coisa que acontece de forma bem fluida, né? O Zen, para mim, essa frase ela passa isso, né? Se for, é porque o Zen para mim significa muitas coisas, mas se a gente pegar essa ideia de Zen ser uma coisa tranquila, né, fluida, eu diria que as liquidações, elas têm sido assim. Você considera as liquidações uma coisa zen? Nessa exploração, as liquidações para você são zen, né? Isso. Elas não têm muita resistência, elas simplesmente acontecem. Cara, eu já tenho perspectivas diferentes já. Assim, eu vejo as emissões sendo assim, sem grandes barreiras, mas eu mesmo tive experiências com liquidação em que eu estava querendo especificamente liquidação fiduciária, em que foi perrengue, assim, foi meio que o contrário de Zen, assim, sabe? Uhum. Então, para mim, o Zen estaria mais relacionado às emissões, né? Porque realmente, sei lá, pelo menos as emissões eu vejo poucas barreiras. Mas aí eu lembro dessa situação que você falou, Danilo, porque no caso, essa liquidação, ela acabou envolvendo um valor fiduciário, né? Porque você acabou usando, acho que, seu cartão para comprar o HD. Quando envolve valor fiduciário, eu acho que aí, né, precisa ficar bem claro para quem está emitindo, para também não ser uma emissão, né, descompromissada. Eu acho que precisa essa reflexão, ela precisa ser feita com mais cuidado, digamos assim, né? Sim. Mas para você não foi zen, dentro dessa perspectiva que você teve, né? Não. O que para você, então, é zen dentro da exploração alfa do TokaDC, Danilo? Emissões. De que forma você caracterizaria, então, a zenitude dessas emissões? Cara, elas têm baixíssimas barreiras, né? A partir do momento que você entra em contato com alguma ação que merece ser reconhecida, eu acho que tem pouca coisa que te impede de low threshold, né? Tem pouca coisa que te impede de reconhecer, emitir. Emissões, pois tem pouco atrito, é isso? Pouco atrito. Interessante. Interessante as percepções diferentes, né? Muito legal isso. Emissões, pois tem pouco atrito. Ok. E para você, Nelson? As emissões, para mim, não são nada zen, não. Estamos aqui para discordar. Eu tenho problema interno. Eu emito, depois eu cancelo, aí eu fico olhando e tal. Não é tão light para mim, não. Não é tão zen, não. Agora, liquidação, sinceramente, eu não... A minha cerveja, se ela acabar antes de eu liquidar, eu vou liquido qualquer coisa. Não é uma... Se eu tiver que ir lá em Paraíso. Lá no... Como é que eles chamam, cara? Severino. Isso. Tá produzindo. Se eu ir lá buscar a cerveja, eu vou com o maior prazer. Isso não é algo que me... Eu até preciso daquela tela inicial para me lembrar da liquidação, porque eu até esqueço essa parte. Eu estou muito ligado ao reconhecimento.
Eu compartilho, eu ia falar isso agora, porque nas liquidações tem algumas coisas que a gente sabia, emissões que aconteceram, então... Então, para você, o reconhecimento é Zen? Para mim também, pode botar meu nome aí. O reconhecimento é hard, é o mais complicado. Por quê? O reconhecimento é hard? Não é complicado em relação ao grupo, não. Não estou preocupado com a opinião dos outros. Comigo mesmo que é complicado. Na hora de avaliar alguém, sabe? Reconhecer é mais complexo do que simplesmente dar o E2C. Tem que, sei lá. O que seria de Zen para você, então? Zen é liquidação. A liquidação? Tá, então você concorda com a Jananda, não é isso? Eu nem lembro o que ela falou, não, desculpa. Ela colocou liquidações, pois simplesmente acontecem. Você liquida, é porque a pessoa pede. Alguém ofereceu, e aí, na minha ideia aqui, se não der conta de executar, aí um outro executa. Não é algo que no processo me preocupa, não. Beleza, querido. E você? Para mim é o reconhecimento. O reconhecimento é o mais zen, porque através de uma relação empática, você vai reconhecer uma iniciativa ligada ao Commons. E você pode emitir tantos tokens quanto você quiser, né? Ou seja, reconhecimento pela própria experiência do reconhecimento. Que é uma reconhecimento empático, o reconhecimento através da empatia. Eu acho que isso aí, para mim, é uma coisa super zen. Pela empatia do reconhecimento. Pelo exercício da empatia no reconhecimento. Para ficar mais resumido. Olhando dessa forma, eu discordo do Nelson. O meu problema é interno. Olhando da forma da empatia, né, que tem a ver com o outro, aí é o mais zenzão de todos esse aí. Não, olhando pela empatia, pelo relacionamento com o outro, pela possibilidade desse contato, do reconhecimento, né, que é do aplauso, né, que vai além do aplauso, reconhecimento. Aí é gente, sim. Aí eu mudei tudo que eu falei. O vídeo para não ficar muito longo, para dar tempo. Tá, pode deixar, a gente vai terminar às 10 horas em ponto, pode deixar. O tempo eu não colocaria como zen. Né? Eu tenho que exercitar muito para ficar zen. Ok, então tá aqui a paleta de sensações. Peraí, reconhecimento, pelo exercício do reconhecimento. Interessante, ficou legal isso aqui. Legal. Agora vamos para o germinativo. O que para vocês, na exploração alfa, do HDC, vem sendo, está sendo ou vai ser germinativo? Com certeza os encontros. Você fala encontros de qualquer forma, locais, presenciais? Eu só tive essa experiência de encontro, então eu só posso falar por essa. Mas eu acho que quando a gente se encontra e troca ideia, sempre florescem coisas dali, né? Ou germinam, no caso. Beleza, então, os encontros. Pois, dado que, sei lá, você que complementa, Jananda. Os encontros que sempre nasce uma coisa de lá, que ela falou. Sempre nasce eu acho que quando... Encontros, pois, sempre germinal. Uhum. É isso aí. Danilo? Eu estava pensando aqui nos atritos mesmo. Interessante isso, hein? Uhum.
Apesar de que, assim, eu não vivenciei nenhuma situação de atrito na exploração do Tolkien em si. Então eu diria algo que não teria um exemplo, assim, para reforçar, mas acho que melhor do que atrito, talvez os próprios, assim, desentendimentos, né, de quando você tenta explicar isso para alguém, no sentido de que você é desafiado a reinventar a maneira que você vai explicar isso, né? Entender quais são as referências da pessoa para tentar acessar essas referências, né? Então, acho que mais esses desencontros explicativos, sei lá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, não é mais atrito. Não, assim, pode ser atrito. É que eu não teria nenhum exemplo, assim, nenhuma situação que eu vivi para dizer por que é atrito. É mais uma sensação, né? Agora, ainda um pouco relacionado com isso, tem essa história dos desencontros, que aí isso eu já vivi mesmo, né? E aí foi germinativo para mim no sentido de que eu tive que buscar referências para comunicar isso, né? Ou seja, reinventar a maneira que eu estou tentando comunicar isso mesmo. Então, você está com a Jananda nisso, né? Não sei se é encontro, porque... Interessante, né? Fazer raciocinar isso. Muito interessante. Vai. Porque o encontro eu estou entendendo mais como algo do que a gente está fazendo, onde a gente assim, já está com a proposta absorvida. Não sei se foi isso que a Jananda quis dizer. Eu estou falando mais quando você vai trazer isso para alguém que não está com isso. Você está falando sobre falar do Tolkien, no caso. É outro tipo de encontro, né? O meu era o encontro do grupo. Está falando de interações com pessoas novas, né? Isso. Interações novas. Está falando no campo de expansão, né? Então, você está falando da expansão? Da introdução dessa moeda para pessoas que não conhecem. Ouviram falar, interações com pessoas desconhecidas, né? Então, o germinativo seria o desconhecido que se torna conhecido, é isso? Sim, essa é a maneira de colocar. O desconhecido se tornar conhecido. Desconhecido se tornar conhecido. Né? Legal. Essa abordagem de ampliação, né, do Tolkien, eu não sei se eu não considero ela encontro. Quando você perguntou de encontro, eu só pensei mesmo no encontro de quem já está inserido, né, o caso do que a gente faz no Zoom, e encontro igual esses que acontecem aí, principalmente aí, né, no Rio de Janeiro, de 2, 3 pessoas que se encontram. Essa abordagem do prospect, né, eu não vejo como um encontro ainda não. Eu não mas ele está falando de uma outra coisa, né? Está falando de interação, na verdade, de interação, né? Mas não consigo assim, sabe? Acho que tem que falar de um e falar do outro, porque são situações muito diferentes. Esse encontro aqui nosso, para mim, é um oxigenador, porque você fica a semana inteira esperando esse momento para tirar dúvida, para expor uma impressão que nem sempre, quando você coloca ali no WhatsApp ou no Face, não é a mesma coisa. Às vezes não dá para exprimir ali o que a gente quer. E aqui é um momento para... E sempre vem novidades, sempre vem impressões novas. Já na expansão, é aquilo que o Danilo falou, que realmente é duro. Quando você começa a falar com a pessoa, ela já vira e fala assim, não, mas isso é tudo igual. Ou você vem com aqueles, sabe, com aquelas frases prontas já, que a derrota na... Eu acredito que o Vinícius tem mais
jogo de cintura para isso do que eu. Eu não tenho muito também, não, mas eu falo assim mesmo. E, às vezes, as pessoas te rotulam em função de uma coisa que elas nem sabem o que é. E... Nelson, mas diz uma coisa, para você, o que é germinativo na exploração? Na exploração ou nos encontros? Não, germinativo na exploração como um todo. A mudança, a quebra desse paradigma de valorar as coisas, sabe? Poder valorar de outra forma, achar uma outra maneira de valorar as ações, de retribuir essas ações. Mudança na forma de valorar. É isso? Isso. Ou de esperar sei lá, dar reconhecimento ao que nem queria reconhecimento, né? Porque acho que isso acontece muito também. Você reconhece alguém, emite a 2C e a pessoa não está nem aí para isso. Ela não estava buscando nada. Mas aí a gente consegue transformar isso numa coisa maior, alguma coisa assim. Bacana, Nelson. Tá aqui, está registrado. Agora falta... E você, Vânia? Eu estava pensando na empatia e numa variação do que o Nelson falou, seria mudança na forma de se perceber e de se relacionar. Você acha isso germinativo? Super. Você considera? Super. E a gente está falando de empatia, né? Então, para você se empatizar com alguém, você tem que autoconhecer para poder reconhecer outras pessoas também. Né? Dessa forma. Muito bem. Então, como é que eu boto aqui para você? Como é que eu escrevo para você? Mudança de se perceber e de se relacionar. Ok. Tem a ver, né, com esse exercício empático. Mas é diferente da forma como ele colocou, né? Estou falando mais de uma jornada de conhecimento, né? Então, a mudança é uma jornada de auto e auto-reconhecimento. Pode colocar como jornada de auto e auto-reconhecimento. De auto e auto-reconhecimento. Legal isso aqui. Vocês estão achando lúdico isso aqui, galera? Eu acho bem interessante quando a gente para pensar essas coisas, né? Agora, por último, vamos fazer um nascente. Jananda, o que é nascente para você? A Jananda saiu? Caiu? Ela saiu, ela deixou um recado no... Olha aí o recado que ela deixou. Deve estar cansada, ela está desde o início. Tudo bem. Não. Então vamos fazer com nós três aqui. Nós quatro, não sabe contar, não? Porque ele não está falando, só nós que estamos falando. Então é nós. Então é vocês três, vai ser nós e quatro. Ih, está gravando. Então, beleza. Fechou aqui, galera. Maneiro isso aqui. Muito legal. Eu vou melhorar isso aqui depois, mas está aqui. Nascente, galera. Nascente. Parecido com nascente, né? O que você pensou aí? Que assim, eu considero que germinativo é uma coisa e nascente é outra. Pelo menos a minha perspectiva. Qual a diferença para você?
A diferença é que germinativo é alguma coisa que está sendo anterior à formação de alguma coisa que nasce, né? É a gravidez que está gerando uma vida, né? Está gerando ali tá gerando um bebê, né? E esse bebê depois vai nascer, então ele está nascente, ele nasce. Então, o germinativo é anterior, né? O nascente é alguma coisa que já está vindo de fato. Está vindo Então, para a vida, nesse né? sentido, Tá nascendo o nascente é, com certeza, as liquidações para mim, né? É onde nasce ali alguma interação, né? Onde a pessoa está liquidando algo com o outro, nasce alguma materialização através dessa liquidação. Então, a liquidação para você que é a liquidação, Danilo? Isso, a liquidação. Como é que você colocaria aqui, caracterizando a liquidação como nascente? Ué, isso que eu falei, né? Esse tem o nascimento de uma interação, o nascimento de uma materialização através da liquidação. Materialização através da liquidação. Materialização através da liquidação. Materialização barra interação. Oi, desculpa? Materialização e interação. Através da materialização e interação. Isso. Você você considera a materialização e interação nascentes, é isso? Isso. Através da liquidação. Fala, Nelson. Você está mutado, Nelson. Seguindo a mesma lógica minha da germinação, onde eu coloco que é a quebra dos paradigmas, a forma de valorar diferente e tal, eu acho que o que vai nascer disso, que eu imagino, que eu espero, é o próprio usufruto comum. Interessante. A dinâmica toda do E2C, ela provoca ações de usufruto comum. Você começa a perceber isso mais, começa a se cobrar à medida que você reconhece. Como é que você colocaria isso numa frase aqui, querido? Esse experimento, né, deixa eu ver. O que nasce são novas ações de usufruto comum. Então, o nascente é tudo aquilo que está sendo reconhecido como usufruto comum, é isso? Não. O nascente é o novo usufruto comum. À medida que eu reconheço os que já estão acontecendo, eu provoco novos. Eu amplio o usufruto comum. Pelo menos é o que eu... Pois amplia, né? Porque nasce. Novas ações de usufruto comum, as que eu já reconheci, mas vão nascer outras. À medida que a gente interage com mais pessoas, tem mais... A expansão do campo, não sei se isso Com a expansão do campo? Eu não sei se é isso, não. Não é encontrar novas, não. Elas vão nascer novas. Dentro do próprio movimento, dentro do próprio pulso do E2C, você começa a despertar nas pessoas que já estão em contato
né, que já tem sinergia, que já tem empatia, você vai provocar novas ações de usufruto comum. Até mesmo feitas em conjunto aqui, quando a gente encontra e que imagina esses encontros cada vez maiores, com mais pessoas e gerando mais... E de novo nasce de usufruto comum, né? Isso aí. E esse barulhinho aí está me batendo dentro da minha cabeça. O barulhinho do ventilador. Tec, 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 tec. Já foi, já estamos finalmente aqui. Ventilador nesse frio, vocês estão malucos? Ah, aqui tá calor aqui no Rio. Só o Danilo que não sente calor, frio, calor. Que está gelado, a névoa. Você conseguiu falar com o Rodrigo Oliveira? Não, Rodrigo Oliveira está recluso. Está recluso, é ótimo. Nele mesmo. Ele está recluso nele mesmo. Não consegui falar com ele hoje, não. E para você? Mais acesso através do ambiente em rede. Mais acesso? Mais acesso através do ambiente em rede. Outro dia eu convidei uma pessoa que virou para mim e falou assim: ah, não, esse é aquele pessoal que conversa com disco voador, não vou não. Como é que é? Eu convidei uma pessoa, aí ela, quando olhou lá, 2C, toca em alfa, ela falou: ah, esse pessoal é aquela turma que já andou de disco voador, conversa com... Você fez sobre o Avni alguma coisa? Talvez. Também, né? Mais acesso através do ambiente de rede? Mais acesso através do ambiente em rede. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo a minha intenção com isso aqui, não, mas enfim, eu tô aqui. Eu achei que. Se for outra pergunta, não, eu não estou percebendo. Pode colocar aí. Não, na verdade, gera reflexões sobre essa própria jornada do Tolkien, né? O que ainda está germinativo, o que está nascente, o que está zen. São essa paleta de sensações mesmo. Né? Como é que a gente está se sentindo nessa jornada? Eu me sinto, tem momentos que eu me sinto um ratinho de laboratório com o Vinícius, sabe? Vinícius, um ratinho de laboratório? Você fica perguntando, anotando. Aí eu fico imaginando aquela prancheta assim, ó, com os dados. Sabe aquele filme dos anos 50 da CIA, lá, que levava aquele pessoal para aquele subterrâneo? E aí fica estudando. Tem hora que eu me sinto assim, quando você para fazer pergunta e anotar, e eu não sei aonde que você está anotando. Mas essa é a primeira vez que eu ouço isso na minha vida. Eu nunca ouvi nada parecido com isso. Primeira vez que... Minha ficha? Um dia eu quero ler essa ficha minha aí, hein? Sua ficha? A do Danilo já está arquivada já. Danilo já está arquivada? Já. Eu já estou livre. Então eu proponho que a gente continue essa paleta. Sim, mas ainda tem o polinizador, ainda tem mais coisa, enfim. Então, galera, muito legal, né? Eu só vou passar aqui rapidinho o que a gente escreveu para vocês sentirem. Como o Zen, a Jananda disse que são as liquidações, pois simplesmente acontecem. Ela considera essa dinâmica Zen, né? Enfim, fluida. Enfim. E o Danilo colocou que são emissões, pois tem pouco atrito. Interessante. E a Vânia e o Nelson colocaram reconhecimento pelo exercício da empatia no reconhecimento, que também é interessante. O germinativo e encontros, pois sempre germina algo, Jananda. Desconhecido se tornar conhecido, Danilo. E mudança na forma de valorar, dando reconhecimento ao que não é reconhecido, Nelson.
E a Vânia, jornada de auto e alter conhecimento, né? Vânia. E como nascente, materialização, né? Materialização e interação através da liquidação, Danilo. Dentro da própria exploração, o que de novo nasce de usufruto comum, Nelson, e mais acesso através do ambiente em rede, a Vânia. Muito legal, muito interessante. Isso aqui eu vou dar uma caprichada para isso melhorar, tá, galera? E aí depois eu vou postar isso aí para depois a gente ir fazendo mais reflexões em cima disso, tá bom? Galera, foi muito bom o nosso encontro. Terminou exatamente na hora que tinha que terminar, um pouquinho depois, 5 minutos. Mas é isso, a ideia era essa. A ideia era fazer um encontro de 5 horas até as 10. Tá? 3 encontros distintos. O primeiro ele foi co-hosteado junto com a Jananda Lima, que estava com a gente. O segundo foi com o Nelson, que está aqui com a gente, Nelson Machado de Bitpoca. E o terceiro foi com o Danilo e a Vânia, que está aqui do meu lado. Desculpa aí não ter a câmera, que a gente está sem a câmera, depois eu vou ver o que está acontecendo aqui no PC, porque a gente está sem a câmera. Tá? Mas eu fiquei muito feliz mesmo por essa celebração, tá? Muito feliz. A gente tem muita coisa para fazer, né? E espero que a gente, nos próximos encontros, né? Eu pelo menos espero, não é uma expectativa, é só uma espera mesmo, né? Espero que nos próximos encontros a gente consiga ter outras pessoas, né? Outras carinhas, outras conexões, outras perspectivas, pessoas que a gente não conhece, né? Dando uma bisoiada aqui, certo? É isso. Beijo no coração. Beijo. Valeu, galera. Valeu, Danilo. Beijo. Valeu, Nelson. Valeu, Vânia. Valeu, Vini. Valeu, queridão. Valeu. Tchau, tchau.